Quanto maior nosso deserto, mais devemos rugir, e essa fúria é amor. James Hillman. A leoa distante e o sábio babuíno. Foi na terra dos faraós, pirâmides e hieróglifos, antes do céu se encher de estrelas e a terra de pedras e barro. Quando Ra, o deus Sol, se pôs pela primeira vez no oeste, Ahet, a deusa vaca, enviou seres de fogo para aquecê-lo até o amanhecer. Foi assim que as estrelas saíram do estômago da deusa e desde então surgem na escuridão. Ra navegava sua barca pelo firmamento, do nascente ao poente, religiosa e solitariamente, quando um dia espirrou. E do espirro nasceu Shu, o deus ar, e da saliva nasceu Tefnut, a deusa umidade, cuja vagina vertia água pura, fazedora das chuvas e do orvalho da manhã. Ra tinha um só olho, que tudo iluminava, tudo via. Um dia, resolveu descer à terra como soberano. Com ele, vieram os filhos que, curiosos, foram explorar as águas primevas e desapareceram na escuridão. Transtornado, Ra mandou seu olho procurá-los e criou um novo, mais brilhante, para enxergar enquanto o outro estivesse ausente. Quando o antigo olho voltou com os filhos e viu que tinha outro em seu lugar, ficou enfurecido. Ra, por sua vez, quando viu os filhos, chorou lágrimas de alegria que se transformaram nos primeiros seres humanos. Tefnut era filha, mas também olho de Ra, e brigou com o pai por ele ter substituído o olho original, e nada aplacava sua cólera, nem mesmo Ra ter colocado o olho primevo no olho da testa, de onde poderia enxergar os homens e muito, muito além. Tefnut fugiu para o deserto da Núbia. Lá se transformou em gata e por onde passava deixava a terra seca e devastada. O pai, desolado, mandou Tot, seu mensageiro, trazer a filha de volta. E ninguém poderia ser mais adequado à tarefa. Tot conhecia o passado e o futuro. Era justo e incorruptível. Era o deus da sabedoria. E para que não fosse reconhecido, Tot assumiu a forma de babuíno. Seguiu o seco rio Nilo até chegar às quentes areias nubianas. E quando finalmente encontrou Tefnut, falou da devastação da terra depois da sua partida. Comovida, dos olhos de Tefnut desabou um aguaceiro. Em seguida, porém, Tot a repreendeu por sua prolongada ausência. A gata se enraiveceu e virou leoa, juba fumegante, dorso vermelho sangue, narinas e olhos flamejantes, cauda chicoteando o chão, levantando uma espessa nuvem de poeira que cobriu todo o deserto. O deus macaco pulou feito sapo e tremeu feito gafanhoto. Não seria possível vencer pela força uma fera que se alimentava de carne humana e animal e saciava a sede com sangue. O babuíno precisaria valer-se de astúcia e perseverança. Aproximou-se, hábil e lentamente, tal qual um macaco nos galhos das árvores. Ora seduzia falando das comidas, músicas e danças nos templos, caso regressasse. Ora falava do seu dever como filha de Ra. A leoa às vezes ouvia, outras não. Nada a convencia. Tot tentou persuadi-la 1, 2, 1077 vezes. Tot, coração e língua dos deuses, recorreu ao que melhor sabia fazer. Ouça, minha senhora, uma história. Contou-lhe a fábula do abutre e do gato, que juraram não causar nenhum mal aos respectivos filhotes quando se ausentassem. No entanto, a promessa não foi cumprida. O abutre comeu os gatinhos, o gato recorreu ao poderoso Deus Sol, que com seus raios queimou os filhotes do abutre no ninho. Após ouvir a história, a leoa ficou pensativa por um bom tempo. Quando finalmente se manifestou, jurou não causar mal algum ao deus macaco. Ainda intrigada, perguntou: Caro babuíno,
Poderia alguém ferir a chama divina, o olho do Deus Sol? Queridíssima dama, não tema, ficarei ao seu lado noite e dia. E a leoa riu da presunção do macaco de protegê-la de qualquer perigo. O sábio Tote não perdeu o fio da meada. Ouça uma história, deixe-me contá-la, tem a ver com nós dois. Havia um leão na montanha, poderoso, forte e bom caçador. Os pequenos animais tinham verdadeiro pavor dele. Certo dia, o leão se deparou com uma pantera, cuja pele havia sido arrancada, meio morta, meio viva, o corpo repleto de feridas. O leão indagou: como ficou assim? Quem tirou sua pele? Foi o homem, respondeu a pantera. Homem? O que é isso? O leão nunca tinha visto um antes. A pantera lhe explicou que não existia ser mais astuto e desejou que ele nunca caísse nas mãos de um. Com raiva, o leão saiu correndo em busca do homem. Encontrou um cavalo e um burro amarrados pela boca. Quem fez isso com vocês? Perguntou o leão. O homem, nosso amo. O leão quis saber se o homem era mais forte do que eles. Não há ninguém mais astuto do que o homem, que você nunca caia nas mãos dele, desejaram o cavalo e o burro. E com mais raiva o leão se foi. E a cena se repetiu com um touro e uma vaca, cujos chifres foram cortados, os focinhos furados e as cabeças amarradas. O mesmo aconteceu com um urso sem garras e sem dentes. O homem é mais forte do que você? Quis saber o leão. O urso respondeu: essa é a verdade. Tive um servo que um dia me alertou sobre como minhas garras e dentes impediam-me de comer direito. Prometeu-me que se eu o libertasse, comeria em dobro. Quando o libertei, ele arrancou minhas garras e meus dentes. Agora, não consigo alimento e não tenho forças. O homem jogou areia nos meus olhos e fugiu. E com mais raiva ainda, o leão saiu em busca do homem. Encontrou outro leão amarrado a uma árvore, a pata presa no tronco. Como ficou nessa lastimável situação? Quem fez isso com você? O leão preso deu a mesma resposta que os outros animais e advertiu: cuidado, o homem é mau, não confie nele, não se deixe capturar. Encontrei um que me disse ter como ofício dar vida longa. Prometeu-me um amuleto para que eu nunca morresse. Trouxe-me até essa árvore, cortou-a e pediu que eu colocasse a pata no tronco. Assim que o fiz, ele me prendeu. E quando teve certeza de que estava preso e não poderia correr atrás dele, jogou areia nos meus olhos e fugiu. E o leão rugiu: homem, ai de você se cair nas minhas garras. Vou fazer com que sofra todas as dores que causou aos meus companheiros da montanha. Enquanto vagava em busca do homem, entrou pelas suas patas um rato, muito pequenino. E prestes a ser esmagado, o rato suplicou: não me esmague, senhor leão. Se me comer, não ficará saciado. Se me soltar, não me desejará. Se me poupar a vida, pagarei-lhe com a mesma moeda. Se me poupar da morte, o ajudarei a escapar da má sorte. O leão desdenhou do rato. E mesmo assim, o roedor lhe fez um juramento: farei com que você escape do seu infortúnio no seu dia de azar. O leão ponderou e concluiu que o rato realmente não mataria sua fome, e o soltou. Acontece que por ali havia um caçador. O leão caiu numa de suas armadilhas e foi parar nas mãos do homem, que o colocou numa rede, amarrado com tiras de couro. E quis o destino que naquela noite o rato aparecesse. Está me reconhecendo? Sou o rato que lhe prometeu ajuda para escapar da má sorte. Farei o bem a quem o bem me fez. E colocou os dentes nas amarras que prendiam o leão. Roeu as tiras de couro e o soltou. E depois escondeu-se em sua juba e juntos subiram a montanha.
Uma história, depois outra e mais outra. E cada história que o macaco contava, mais próximo da leoa ele ficava. Cada história que a leoa ouvia, mais mansa se sentia. Um passo, uma história, um passo. Até que leoa e macaco se sentaram lado a lado, no mesmo chão. Por fim, ela desejou voltar. E pelo caminho, Tote ainda contava, e Tefnut ainda ouvia. E quando Tote lhe contou a última história e a jornada terminou, a cauda da leoa não mais chicoteava o chão. Seus olhos eram doces e o seu dorso flexível. De leoa virou gata. Tote semeou palavras e fecundou o coração de Tefnut. Tefnut espalhou umidade e restaurou a fertilidade da terra. Tote, Maquero, aquele que percebe as palavras, foi o primeiro contador de histórias. Agradecido, Ra lhe deu uma nova missão: inventar um registro que contasse os feitos dos deuses, seus segredos e tudo mais que houvesse nesse e noutros mundos. Foi assim que Tote criou os hieróglifos, palavras divinas, Medjun Netjer, a escrita mais antiga do mundo. Foi assim que na terra dos faraós, sobre pedras e barro, a história da deusa leoa, amansada pelo sábio deus macaco, e tantas outras viajaram no tempo até chegar aqui.